Bom dia aos irmãos, Deus esteja abençoando a todos. Vamos fazer uma oração, dar continuidade ao nosso currículo, Teologia do Discernimento. Estamos especificamente estudando os sinais bíblicos do verdadeiro Espírito, como discernir entre o agir do Espírito de Deus e dos falsos espíritos. A Bíblia nos diz que devemos ter a faculdade para discernir os espíritos. E nós estamos, então, amadurecendo este tópico. Vamos fazer uma oração pedindo a capacitação de Deus, reverência e a fidelidade do Senhor no ensino. Oremos. Deus amado, estamos na Tua presença, com temor e tremor, com a Tua palavra aberta, desejando apenas ensinar o que está revelado. Nos dá, Senhor, a sensatez para ensinarmos a Tua palavra como ela realmente é. Nos dá um coração ensinável, nos dá reverência durante o culto, para que possamos, ó Deus, juntos termos um ambiente que Te glorifique e adequado para o aprendizado. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, eu fiz um desafio na semana passada, eu disse para os irmãos que nós tínhamos 5 princípios com base em 1 João capítulo 4, para que a gente pudesse discernir os espíritos. Nós estudamos 2. Nós vimos o Espírito Santo exalta o verdadeiro Cristo. Abra aí em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo de número 4. O versículo de número 1 é o texto que nos incentiva a termos discernimento em relação àquilo que vemos, ouvimos. Olha aí o versículo 1 do capítulo 4 de 1 João. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo fora. Muitos espíritos que estão em âmbito religioso não procedem de Deus. É o que o texto está nos alertando. Diz que nós devemos ter discernimento a ponto de identificar o agir de Deus no meio da sua igreja e o agir dos falsos profetas, que, como o texto nos diz, têm saído do mundo afora. Da mesma maneira que a grande comissão estava se espalhando, as igrejas verdadeiras sendo fundadas, estamos estudando o livro de Atos e vendo as viagens missionárias, cidade após cidade, igrejas sendo estabelecidas. Da mesma forma, nós temos os falsos profetas imitando a grande comissão e saindo do mundo fora, também pregando heresias e com práticas de espíritos que não são provenientes de Deus. E isto acaba confundindo as pessoas, acaba confundindo não só incrédulos, descrentes, mas acaba confundindo até mesmo crentes que não têm discernimento para poder identificar o que de fato é ou faz parte do agir do Espírito e o que não faz parte. Esta é uma estratégia ainda no primeiro século, como nós já temos mencionado, para que as igrejas verdadeiras caiam em descrédito, para que as pessoas olhem para a igreja e digam: eu não quero fazer parte da igreja, porque olha o que acontece nas igrejas, olha o que ocorre nas igrejas. Eu não sei se isso ocorreu com você, aconteceu com você,
Mas eu conheço muita gente que, por conta dos escândalos que nós vemos nas igrejas, e quando eu estou falando de escândalo, eu não estou falando nem de pecados dentre os membros, porque isto é comum e a igreja precisa tratar da maneira devida. Eu estou falando de práticas escandalosas, práticas que não são condizentes com o evangelho, que não trazem para a igreja a edificação devida. Por conta disso, por conta de toda essa extravagância gospel, o que acontece é que muita gente, quando acaba sendo convidada para vir para a igreja, diz: não, eu não quero fazer parte de uma igreja evangélica. Eu não quero ir na igreja evangélica, eu sei o que acontece lá, eu sei o que ocorre lá. E, meus irmãos, esta estratégia de confundir as pessoas, afastar as pessoas da verdadeira igreja, que ensina a palavra de Deus, é de fato diabólica e pertence aos falsos espíritos e é revestida pelos falsos profetas, esse tipo de ensinamento. João estava ensinando isso no contexto ainda do primeiro século. Os apóstolos ainda estavam vivos e já estava acontecendo isso. Imagine nos nossos dias que nós temos a fé dos apóstolos nas Escrituras, mas não temos mais a autoridade apostólica entre nós. Nós não acreditamos em apóstolos. Entendemos que toda igreja ou denominação que intitula alguém como apóstolo é falsa. Então está afastada das Escrituras. Não existem mais apóstolos nos nossos dias. O ministério apostólico era para o fundamento da igreja. O fundamento da igreja foi lançado e agora a igreja se edifica a partir do fundamento destes apóstolos. E naquele contexto já tinham os apóstolos e os falsos apóstolos ali se evidenciando. Versículo 2, nós temos o primeiro princípio. O Espírito Santo exalta o verdadeiro Cristo. Veja, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Como é que se reconhece o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Veja que no versículo de número 1, o texto fala dos falsos espíritos que precisam ser identificados. E no versículo 3, nós temos uma informação agravante, que se trata do espírito do anticristo. Então, se trata realmente do espírito inimigo da igreja, inimigo do povo de Deus e que deseja nos destruir. E o texto nos diz que esta é a primeira marca. O Espírito Santo, ele sempre vai nos ensinar sobre Jesus. Ele sempre vai levar os nossos afetos para a cruz. Sempre vai fazer com que nossos sentimentos sejam voltados para adoração, reverência, amor a Jesus Cristo. Então, dentro deste contexto aqui, o Espírito Santo, quando ele age, ele traz iluminação para que possamos enxergar quem Jesus Cristo é. Eu tive destacando com os amados irmãos que uma igreja que exalta Jesus Cristo, eu não estou falando apenas menciona Jesus Cristo do seu púlpito ou nas letras dos seus cânticos. Eu estou falando que realmente o exalta, tem reverência, promove amor por Jesus e conhecimento verdadeiro dele, é uma igreja que está agindo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é tão interessante porque quando nós pensamos no agir do Espírito nos nossos dias, nós já pensamos em algo extravagante, muito estrambólico até. Então, o Espírito Santo está agindo, então pessoas vão cair, pessoas vão dar gargalhada do Espírito, as pessoas vão fazer coisas aí sobrenatural e coisas desse tipo. Não, o Espírito Santo está agindo na igreja. O que é que a gente percebe? Jesus exaltado. O que é que a gente percebe? Que aqueles crentes amam mais a Cristo, conhecem mais a Jesus, têm Jesus Cristo mais entronizado no seu coração, e ali o Espírito Santo está agindo. O segundo princípio que eu vi com os irmãos
o Espírito Santo age quando ele se opõe diretamente aos interesses de Satanás. Então veja aí o que é dito a partir do versículo de número 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Mais uma vez, nós temos uma caracterização do espírito. É dito primeiramente que existem falsos espíritos. Depois é dito que esses espíritos são os espíritos do anticristo. E agora nós estamos vendo que eles são o espírito do erro. Então eles vão promover no meio da igreja aquilo que se desvia da verdade, contrapõe a verdade das Escrituras. O texto nos diz que muitos darão ouvidos a esse tipo de espírito. Aqueles que fazem parte do mundo escutam esse tipo de espírito, gostam desse tipo de espírito. Por quê? Porque as promessas que são dadas por esse tipo de espírito caem no coração mundano como uma bênção. Então, supre o coração de desejos, sonhos, realizações materiais, terrenas meramente, e faz com que as pessoas se satisfaçam. Então, muitos estão ouvindo os falsos profetas, como está sendo mencionado aqui. Muitos estão ouvindo o espírito do erro, o espírito do anticristo, e os ouvem, e os seguem. E, meus irmãos, nós não devemos nos admirar de igrejas cheias, querendo ouvir apenas afago para o ego. O afago para o ego não é do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus te ensina a respeito de quem você é. Um pecador dependente da graça. Alguém que vive o tempo todo na força que o Espírito Santo nos dá, na capacitação que o Senhor nos dá. O mérito não é nosso, a força não é nossa, a capacitação não é nossa, é toda do nosso Deus. E o texto nos diz que aqueles que são de Deus, eles ouvem o Espírito de Deus. Isto é uma grande bênção. O texto nos dá uma garantia. Nós não devemos negociar o Evangelho em nome de ser ouvido pelas pessoas. Quem é de Deus nos ouve. Quem é de Deus identifica o Espírito de Deus. Quem é de Deus escuta uma pregação, escuta um ensino, visita uma igreja e entende, opa, aqui é diferente. Tem algo diferente no que eu estou ouvindo. Aqui tem Deus, aqui promove santidade, promove caráter, promove intimidade com o Senhor, promove o conhecimento de Jesus. É diferente na minha vida. Então não devemos ficar desesperados e aderir estratégias para crescimento da igreja que são apenas resultados de publicidade e marketing. Nós não precisamos disso. O nosso grande atrativo na igreja é Jesus Cristo. O nosso grande atrativo, o que nós temos para entregar para as pessoas, é o verdadeiro evangelho. É o poder do Espírito transformador. São vidas modificadas diariamente por este poder renovador do Espírito. O que nós temos para entregar na igreja é, meus irmãos, um destino eterno de glória ao lado de Jesus Cristo. É isto. Então, nós não precisamos nos desesperar em nome de tentar, de todas as maneiras, conseguir aparatos, estratégias de recepção, de marketing, porque, no final das contas,
aqueles que são de Deus nos conhecem. Aqueles que são de Deus nos ouvem. É o que o texto nos diz. E por que muitos não nos ouvem? Porque não são de Deus. Porque muitos não valorizam o verdadeiro evangelho. Porque, como o texto deixa bem claro, eles têm outros interesses, outros valores, outros amores, e realmente não vão nos seguir. E o texto diz, é nisso que nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O Espírito Santo se opõe aos interesses de Satanás. É por isso que o texto nos diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, meus irmãos, aí essa tentativa dos falsos profetas, mas há aqui um alento para o nosso coração como igreja. Aquele que opera através de nós é maior do que qualquer outro falso espírito. Então, aquele que habita em nós é quem faz a obra, quem realiza a obra, e nós podemos descansar na sua força e na sua capacidade. Ok, vou começar a colocar agora os outros 3 princípios que eu mencionei, são 5 princípios, a partir de 1 João, para identificarmos o agir do Espírito em detrimento do agir dos falsos espíritos. E eu prometi que se você descobrisse os outros 3, eu te dava um chocolate depois. Então, vamos ver aí se você descobriu, depois você me avisa. O terceiro, o Espírito Santo aponta as pessoas para as Escrituras, guia, leva as pessoas a amar a Bíblia, a amar as Escrituras. O versículo 6 nos diz, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito, meus irmãos, que faz com que as pessoas tenham uma maior consideração pela Bíblia, pelas Escrituras, do que por experiências ou revelações subjetivas, é certamente o Espírito de Deus. A igreja caiu nessa armadilha já há um bom tempo, em busca de misticismo, revelações subjetivas. A igreja se perdeu em si mesma, se perdeu em promessas que são feitas para agradar pessoas, para trazer coceira aos ouvidos, como o apóstolo Paulo menciona, e no final das contas, não há amor e seriedade para com a Bíblia, para com as Escrituras. Meus irmãos, nós somos o povo do livro. Nós somos o povo das Escrituras. Vou ser ousado no que eu vou dizer agora. Nós somos o povo que lê a Bíblia todo dia. Amém? Somos. Se você não está lendo, tem que ler. Somos o povo que lê a Bíblia todos os dias. Nós somos um povo tão interessante que fazemos calendário anual para a gente conseguir ler a Bíblia em um ano. Porque nós queremos conhecer as Escrituras, nós queremos ler a Bíblia, nós amamos as Escrituras. Eu quero te levar para o Salmo 19. Abra sua Bíblia no Salmo 19, é um dos salmos mais belos do Antigo Testamento. Quero ler apenas uma parte desse salmo e deixar Deus falar ao teu coração. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado,
e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Isto é a palavra de Deus para nós. Ela deve ser exatamente assim. O seu valor excede o de muitas joias. O seu valor é superior ao ouro. O seu sabor é mais doce do que o mel ao nosso paladar. E o texto nos diz, meus irmãos, que é neste contato com a palavra de Deus, é aprendendo desta palavra, que muitas consequências benéficas e edificantes ocorrem na nossa vida. Por que que o falso espírito nos afasta da verdade? Por que o falso espírito nos afasta da Bíblia? Porque, como o texto que acabamos de ler no Salmo 19 nos diz, meus irmãos, o contato com a palavra de Deus que faz com que a nossa alma quebrantada, desgastada, sem vigor, seja restaurada. Tenha vida, tenha brilho novamente. É o contato com a palavra de Deus que faz com que nós sejamos sábios nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos. É o contato com os preceitos do Senhor que faz com que o nosso coração experimente de alegria, de prazer, de satisfação, de deleite, olhos iluminados. Então, neste sentido, quanto mais formos afastados da palavra de Deus, em nome deste misticismo subjetivo, mais nós perderemos. Mais consequências haverá, consequências danosas, malignas, no meio da igreja do Senhor Jesus. Não tem como fazer uma igreja verdadeiramente cristã, em que o Espírito Santo opera sem Bíblia. Não tem. O Espírito Santo opera através do conhecimento da Bíblia, através do conhecimento das Escrituras. Este é o verdadeiro Espírito. Então, igrejas que fazem exposições de textos bíblicos, que têm programações, fazem conferências para você aprender mais de Bíblia, aprender mais de Deus, que se volta para que você possa ter conhecimento adequado, uma interpretação saudável da Bíblia, é de fato uma igreja que está operando e agindo através do Espírito Santo de Deus. Não estou falando apenas de uma igreja que menciona versículos fora de contexto e sai mencionando versículos decorados e coisas desse tipo. Eu estou falando de uma igreja que promove verdadeiro conhecimento, que faz com que você entenda texto dentro do contexto, entenda teologia, tenha tudo amarradinho na sua cabeça, na sua mente. Isto é uma igreja que está operando através do Espírito Santo de Deus. O diabo nunca tentaria gerar nas pessoas consideração pela palavra divina, interpretada corretamente. Isso não diz respeito ao diabo ou os falsos espíritos. Ele só leva a pessoa para a Bíblia se for para tratá-la como um amuleto ou de modo subjetivo. Não é isso que acontece? Então, trata a Bíblia não como um livro que você precisa se desgastar, estudar, compreender o estilo literário que foi escrito, gênero, compreender realmente toda a constituição do texto, e nos leva simplesmente a abrir em qualquer passagem e tirar uma verdade para a nossa vida no dia de hoje, usando a Bíblia como um instrumento de declarações de verdades e de vontades. Então, o pastor vai abrir a Bíblia aí e vai falar algo que tem a ver com a decisão que eu preciso e quero tomar. Pronto, então ele vai abrir um texto e isso vai falar ao meu coração. Não, meus irmãos. Esse tipo de busca é uma busca infantil. Nós não estamos buscando isso, nós estamos buscando verdadeiro conhecimento. Nós queremos aprofundar nos textos e entender quando um livro é aberto. O pastor abriu na carta aos Gálatas. Eu quero entender a carta. Eu quero saber qual foi o propósito dela ser escrita, para quem ela foi escrita, o que o autor tinha em mente, qual é a construção teológica, qual é o arranjo. Eu preciso entender isso e não apenas um texto solto que vai me levar a interpretações deturpadas
da Bíblia. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a termos interpretações saudáveis, corretas, afinadas das Escrituras. A gente precisa, inclusive, amadurecer essas discussões e interpretações. Então, ver comentários e tomar de outros homens e mulheres que vieram antes de nós perspectivas, visões daquele texto que nos auxilie, que nos ajude e afinarmos boas interpretações no meio do povo de Deus, dentre o próprio povo de Deus. O diabo, meus irmãos, odeia Deus, odeia Cristo, odeia a Bíblia. Por isso que se fala de tudo menos da Bíblia. Por isso que cada vez mais você tem cultos que demoram 2 horas, mas a pregação da palavra demora 20 minutos. Porque o diabo odeia a Bíblia. Ah, mas o povo não aguenta. Quem é de Deus aguenta. Quem não é, não aguenta mesmo, não. Para você segurar por 2 horas quem não é de Deus, haja entretenimento. Aí tem que ter uma peça teatral, tem que ter isso, tem que ter... Não sou contra uma peça teatral. Eu estou só dizendo que a gente começa a ter um monte de entretenimento, porque senão as pessoas não suportam. Não suportam o quê? A palavra de Deus pregada e exposta não é de Deus. Você não é de Deus. Eu não aguento a pregação da palavra. Você não é crente, meu amigo. Você não é crente. O verdadeiro crente ama, é deleite, é ouro, é mel a palavra de Deus. Conhecer, aprender, aprofundar. Então isso é muito importante. Isso é o Espírito Santo agindo. O poder, podemos ter certeza de que o diabo nunca vai tentar aumentar a estima de ninguém pelas Escrituras. Quarto princípio, o Espírito Santo eleva a verdade. Eu acho que esse foi o que a gente viu, né? Deixa eu ver aqui. Não, a ponta das Escrituras eleva a verdade, isso. Conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, uma outra regra pela qual nós devemos julgar os espíritos é que tudo o que opera como um espírito da verdade, levando as pessoas à verdade, convencendo aquelas pessoas das coisas que são realmente verdadeiras, podemos determinar com segurança que é um espírito correto e verdadeiro. Meus irmãos, Deus abomina a mentira. Deus odeia o engano. Uma igreja que está agindo pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja verdadeira no que fala e no que faz. É uma igreja verdadeira, inclusive em suas práticas. Não é uma igreja hipócrita. Não é constituída de líderes hipócritas que ensinam uma coisa e vivem outra muito distante daquilo que está sendo colocado. A verdade prevalece numa igreja verdadeira. A mentira, meus irmãos, ela é detectada, ela é rejeitada, ela não encontra morada numa verdadeira igreja em que o Espírito Santo está agindo. Por exemplo, se o Espírito Santo ensina que existe um Deus, que esse Deus odeia o pecado, que a vida é curta, que a vida é incerta, que existe um outro mundo além deste que nós estamos vivendo, que o homem tem uma alma imortal, que devem dar conta de si mesmos a Deus, que são extremamente pecaminosos por natureza e prática. Então, esse espírito opera como um espírito da verdade. Mas, pastor, está fora de moda dizer que o homem é extremamente pecaminoso por natureza e prática. Isso é ofensivo para as pessoas, mas é verdadeiro? Se for verdadeiro, é o que precisa ser dito. Então, nós não estamos sendo igreja para enganar ninguém. Estamos aqui para dizer a verdade.
dizer aquilo que a Bíblia diz. Tem passagens nas Escrituras que são muito confrontadoras e que são fortíssimas. Precisam ser ensinadas, vai incomodar e afetar muita gente, talvez o teu visitante, vai. E você prefere que eu minta para ele? Você prefere vir à igreja e ouvir um monte de mentira de autoajuda e ego? É isso que você prefere? Que eu fique dizendo que você é uma pessoa excelente, boa, e que o céu é composto de pessoas como você. Ah, que legal. É isso que realmente você deseja que um líder e uma igreja verdadeira diga? Não, meus irmãos. Uma igreja verdadeira, ela é uma igreja que gera certo incômodo. Porque a verdade gera certo incômodo. Quantas vezes nós já nos vimos num dilema de ter que dizer a verdade para a pessoa, mas meio que nos esquivar de dizer a verdade e adiar dizer a verdade para a pessoa. Por quê? Porque nós sabemos que a verdade vai incomodar. Nós sabemos que algumas pessoas não vão gostar, não vai ser atrativo. Nós não devemos adocicar aquilo que é amargo. Se nós temos passagens e textos bíblicos que, de fato, têm o seu amargor divino, deixa lá. É preciso pregar como está. Nós não podemos ser seletivos nas Escrituras. Por isso, meus irmãos, a importância de termos nas nossas igrejas pregações expositivas, onde um autor começa, um pregador começa no primeiro capítulo e vai até o último, porque isso evita que ele fique pulando textos difíceis e ofensivos. Isso faz com que ele não fique selecionando textos que apenas vai agradar. Ele vai pregar tudo aquilo que está revelado nas Escrituras e dizer aquilo que está revelado nas Escrituras. E se ele está fazendo uma pregação expositiva e chega num texto ofensivo, difícil, e ele pula o texto, ele tem problemas. Está difícil. E ele vai ter, meus irmãos, que prestar contas com a igreja a respeito disso, porque era preciso dizer o que estava lá. Era preciso dizer aquilo que iria trazer incômodo a muita gente. Então, quando a gente diz o cristianismo é a única religião verdadeira. Ah, não. Só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus cristão, o Deus trino, a Santíssima Trindade. Pastor, mas e as demais religiões? Estão erradas. Ai, mas isso, pastor, isso o quê? É assim mesmo. Ai, mas a gente está acostumado a dar a mão para todos em nome de uma tolerância que tem sido propagada e pregada. Não, isso se chama sincretismo. Nós não podemos aceitar o erro, a falsidade. Nós dizemos o que é. Nós dizemos aquilo que a Bíblia tem e aquilo que a gente acredita. Deus, meus irmãos, odeia o pecado. Deus odeia a mentira. Irmãos que têm a prática da mentira na igreja estão identificados com o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. A Bíblia está dizendo, se a tua vida ela está ali inteira, pautada em mentiras, se você já mente por qualquer coisa, você não está identificado com um filho de Deus. João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Tem que parar de mentir. É assim mesmo. Então você vem para uma igreja verdadeira e você vai ver textos como os textos da carta de Tiago, que vai falar sobre a língua, e vai dizer, olha, fofoca é pecado. Fofoqueiros de plantão, fecha a boca, para de fofocar, não seja destrutivo, não abra sua boca para falar mal das pessoas. Que a sua boca seja usada para edificar e exortar a pessoa quando for necessário em seu erro da maneira bíblica e devida. É assim, meus irmãos, que a gente deve fazer, sem ser mal educado,
sem ser grosseiro, a ideia não é ser rude, a ideia é ser bíblico. E a Bíblia vai nos trazer textos que irão começar a incomodar o próprio pregador. O próprio pregador, quando for pregar determinadas passagens, ele é o primeiro a levar a lapada. Ele passa logo a semana pensando logo naquilo, dizendo, rapaz, eu tenho que repensar e rever minha vida em um bocado de coisa. E aí ele traz aquilo para a igreja em temor e tremor. Não traz como se ele estivesse num pedestal de cima para baixo, onde ele é o suprassumo, o cânon da igreja, a vara de medir da igreja. Não. Ele é o primeiro humilhado e impactado com aquela mensagem, com aquela palavra. E ele traz para que o Espírito Santo promova verdade. Então, em igrejas em que a mentira prevalece, isto, meus irmãos, mostra que falsos espíritos estão agindo ali. Isso aqui é importante e nós temos o seguinte alerta. Nós precisamos buscar sensatez e sabedoria para a gente tentar perceber se aquilo que eu estou aprovando, se aquilo que eu estou concordando é uma mentira ou é uma verdade. E às vezes, para você perceber isso gasta tempo, reflexão, vai ter que queimar neurônios, vai ter que perder sono, vai ter que ficar ali refletindo. Rapaz, a igreja vai tomar uma decisão, pautada na verdade ou na mentira? Por isso que algumas decisões que nós tomamos, às vezes, elas demandam um certo tempo. Por quê? Porque nós não queremos tomar decisões pautadas em mentiras, em meias verdades. Nós temos que tomar decisões pautadas sempre na verdade. Não só porque não queremos prejudicar as pessoas. Isso é uma verdade. Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Nós não estamos aqui para acabar com a imagem de ninguém. Isso, inclusive, dá processo. Então, nós não estamos aqui para caluniarmos as pessoas. Isso é uma mentira e a igreja está agindo por meio de falsos espíritos. Então, a igreja precisa ser prudente, equilibrada, pensar bem. Se em algum momento, fica aqui um conselho pastoral, tivermos que tomar uma decisão como igreja em uma sessão e você não conseguir identificar o que é verdade e o que é mentira, ou peça para adiar a sessão, ou não vote. Você não consegue ver o que é verdade e o que é mentira, e às vezes a coisa fica cinza mesmo. Às vezes você não consegue perceber tão bem, e talvez em alguns momentos seja a hora de parar aquela sessão, vamos parar, vamos pensar mais, vamos refletir um tempo maior, porque não podemos tomar uma decisão equivocada e errada. Muitas vidas estão em jogo e precisamos ter sensatez. O Espírito do Senhor, ele age através da verdade. E, meus irmãos, creiam, a verdade vai prevalecer. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vai prevalecer. A gente pode até agir pela mentira, mas lá na frente a verdade pula, ela aparece. E se tomarmos decisões pautadas em mentiras, quando a verdade aparecer, a nossa consciência vai nos matar, porque podemos prejudicar muito pessoas, sermos injustos com pessoas, e nós precisamos ter cautela, cuidado, prudência, sensatez com as coisas. Isso é uma igreja verdadeira, aí que age através do Espírito de Deus. Então, lembre sempre disso. O Espírito de Deus, ele sempre faz com que a igreja esteja pautada em verdades. A verdade bíblica é a primeira delas e a verdade de uma maneira geral. Então, aprenda a identificar mentiras, a perceber mentiras. Meias verdades talvez enganem mais do que mentiras, né? Porque está ali no meio, e para você perceber que aquilo está misturado, a gente precisa de sensatez. É por isso que a gente está estudando aqui a teologia do discernimento, para a gente poder perceber as coisas. Quinto elemento, o Espírito Santo nos leva a amar a Deus e ao próximo. Então, esta é uma maneira de identificarmos o Espírito de Deus e os falsos espíritos. Veja aí, 1 João,
4, versículo de número 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Se o Espírito que está em ação entre o povo de Deus opera como um espírito de amor a Deus e ao homem, é um sinal seguro de que é o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo promove amor a Deus. Nós chegamos em uma igreja, participamos de um culto, participamos de programações, e o nosso amor por Deus é abastecido. Nós passamos a amar mais a Deus. Uma comunidade cristã, uma igreja, ela serve, e um dos seus propósitos é fazer com que o povo que está ali ame o dono da casa, que é Deus. Ame o dono da igreja, que é o Senhor. Então, o propósito, meus irmãos, é que eu possa amar a Deus mais e mais todos os dias. Agora, talvez a pergunta que precisemos fazer é: o que nós queremos dizer com amor? Porque todos os conceitos estão sendo deturpados nos nossos dias. Tudo e qualquer coisa tem sido chamado de amor nos nossos dias. Nós precisamos ser pautados pelo amor de Deus, por aquilo que a Bíblia nos diz que é amor. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo, ali em Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos falando sobre o amor que Jesus Cristo mostra por nós, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós uma só vez na cruz. Então, é um amor provado no sacrifício. Eu gostaria de saber se esta igreja realmente age pautada no Espírito de Deus ou falsos espíritos. Essa igreja ama? Nós amamos. Tem sacrifício na igreja? Este amor tem nos levado a nos sacrificar por Deus e pelos outros? Se não, isto não é um amor bíblico. Este é um amor sentimentaloide. É uma mera emoção que a gente aprendeu a decodificar como amor. O amor, ele é sacrificial. Lembra que quando Efésios 5 fala do relacionamento conjugal, o papel da mulher, o papel do homem dentro do casamento, é dito que o homem deve amar a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo, e ele deve aprender a se entregar por ela. Estão lembrados disso? Efésios 5, o que é isso? Você não ama a sua esposa se você não se sacrifica por ela. Vixe, minha esposa está aqui. É assim mesmo. A gente não ama a nossa esposa se não tem sacrifício. Você não ama seu marido se não tem sacrifício. O amor bíblico, ele é exigente. Ele não é um amor descompromissado. Ele é um amor que gera compromisso, obrigações, sacrifícios, atos sacrificiais na nossa vida. Então, se você estiver numa verdadeira igreja de Cristo, você vai ver atos sacrificiais, vai ver. Abra seus olhos e você vai perceber pessoas se sacrificando por Deus e pelo próximo. Vai. Se isso não ocorre numa igreja de Cristo, o que Tiago vai nos dizer, analisando a fé daquelas pessoas que diziam ter fé, mas não tinham obras, é que essa fé é uma fé morta. Pessoas que realmente necessitam, realmente precisam, e nós olhamos e não nos sacrificamos, não nos dispomos, não fazemos nada em atos de solidariedade para essa pessoa, está faltando perceber o amor bíblico. Então, meus irmãos, tem muita igreja afável. É uma igreja que você chega e se sente super bem na igreja, as pessoas te recepcionam muito bem,
o rosto sempre muito simpático. Isso é amor? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem muita gente aprendendo técnicas de marketing e aplicando isso na igreja, na recepção da igreja. Não necessariamente é ruim você ser recebido de maneira afável, amorosa e sermos bons hospitaleiros para quem chega. Não, tudo bem. Mas é bem além disso. O amor bíblico vai muito além dessa superficialidade nos relacionamentos e afetos. O amor bíblico vai a ponto de você se importar com o outro. Por que a gente tem tanta dificuldade com o texto de Mateus 18, que diz: se o irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, e aí você vai exortar o irmão. Se o irmão te ouvir, você ganhou o irmão. Por que nós temos tanta dificuldade assim de fazer isso? Porque nós não amamos o irmão. É duro, né? Ai, mas eu amo tanto o irmão que eu não quero exortá-lo, não quero perdê-lo. Não, você não ama o irmão e nem a Deus. Esse sentimento que você está chamando de amor não é um amor bíblico. O amor bíblico é: vai lá e trata. Não fofoca, não procura liderança. Vai lá e trata. Chama o irmão de lado. Leva a Bíblia. E diz para o irmão: meu irmão, você está pecando. Está aqui o que a Bíblia diz. Eu amo você. Eu não quero ver a mão de Deus pesar na sua vida. Mude de comportamento. Mude de vida. Deixe-me te ajudar a mudar de comportamento e vida. Isso é amor. Amor que se importa a ponto de a pessoa que receberá a exortação me rejeitar, se for o caso. Amor sacrificial. Eu posso até perder o carinho e o afeto daquela pessoa. Pode mesmo. É um sacrifício que você vai fazer. Mas você pode ganhar o irmão. O texto não diz isso? Se você exortar e ganhou o irmão, amém. Não precisa mais fazer nada. Tudo foi resolvido. Senão você precisa dar os devidos passos. Isto é amor. Disciplina na igreja é amor. Entendam isso. Disciplina na igreja é cuidado com a santidade. Primeiro, é uma honra a Deus, porque Deus diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Não devemos nutrir fermento no meio da igreja. Pecados que estão ali fermentando e vão borbulhar e vão provocar danos no meio da igreja. Então, disciplina é amor a Deus. Mas eu vou levar a pessoa para ser disciplinada, aí alguém se levanta e diz: mas isso é amor? Disciplinar a pessoa? Excluir a pessoa? Faltou a aula da EBD, não foi? Só pode. Lógico que é amor. É amor e é verdade. É uma igreja verdadeira agindo. É o Espírito Santo de Deus agindo ali. Tanto que no final do texto diz: quando 2 ou 3 se reunirem ali em meu nome, eu estarei com eles. Deus está concordando com tudo aquilo que a igreja está fazendo. Isso é um ato amoroso da igreja. Então, cuidado com essa ideia de falar de amor muito no abstrato. Então, nós somos uma igreja amorosa. O que é que a gente quer dizer com isso? Uma igreja amorosa é uma igreja com atitude. É uma igreja com ações. É uma igreja que produz. Isso é, de fato, uma igreja amorosa. Lembra que Jesus Cristo vai nos dizer que se nós realmente amamos a Deus, nós fazemos o que com os mandamentos? Nós obedecemos os seus mandamentos. Então, eu amo a Deus. Você segue a Bíblia, o que a Bíblia diz? Não, você não ama a Deus. Quer dizer que eu vim para a igreja hoje para ouvir que eu não amo a Deus? Receba, foi. Se você está dizendo que ama a Deus e não vive as Escrituras, eu não posso dizer outra coisa para você, não.
Não posso dizer que você é uma pessoa espiritual, porque você não é. Um verdadeiro crente é aquele que segue aquilo que a Bíblia diz. Não vai seguir de maneira perfeita, nós não somos perfeitos, nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós nos arrependemos, começamos de novo. É um processo inteiro na nossa vida, mas leva a vida cristã a sério. Isto, de fato, é amor a Deus. Quem ama a Deus obedece às Escrituras, obedece os mandamentos. Eu já vi muita gente em desobediência à palavra, dizendo, agora é que eu estou feliz. Estou bem, pastor. Saí da igreja, sigo mais nada disso. Sou o homem mais feliz do mundo. Assinado Satanás, embaixo. Não tem nada de Deus nisso. Isso é a boca do falso profeta, a boca do falso espírito do anticristo, do espírito do erro. Como é que você está dizendo que se afasta de Deus e de uma igreja bíblica e saudável? Eu estou partindo de um ponto que é uma igreja bíblica e saudável, porque se não for, tem que se afastar mesmo. Mas se for uma igreja bíblica e saudável, e você diz que está melhor, ou a igreja está errada, ou você está errado. Alguém está errado nessa história. Não tem como. Então, meus irmãos, quando a gente falar de amor, tente sempre categorizar o amor. O que é esse amor? Eu amo os meus filhos. Por quê? Será que o que você chama de amor não é idolatria pelos seus filhos? É fácil confundir amor com idolatria. Você pode colocar seus filhos num pedestal tal que você diz que é amor, mas não tem coragem nem de disciplinar os seus filhos. Não, eu não tenho coragem de fazer isso, porque você é idólatra. Não é porque você ama seus filhos. O livro de Provérbios diz que quem ama corrige, quem ama disciplina. Quem está certo, a Bíblia ou você? A Bíblia. A gente já ensinou aqui que quando a gente fala de corrigir, não está falando de espancamento. Ninguém está livre para espancar ninguém. Mas na almofadinha que Deus criou, é preciso, às vezes, dar algumas tapinhas para que haja correção e mudança de comportamento. É assim mesmo que funciona. Então, não vamos pregar que os pais podem e devem disciplinar os filhos, porque isso não é atrativo para os nossos dias. Mas é bíblico? Se for bíblico, é o que precisa ser dito. Eu não suporto uma igreja que fala a respeito de relacionamento homoafetivo. Não suporto. Isso é homofobia. É não, filhote, é Bíblia. É não. Pode ser homofobia. Pode ser. Algumas pessoas podem se revestirem de Bíblia, mas no final seriam homofóbicas. Sim, isso pode acontecer mesmo. É o seu preconceito que está falando alto e não a Bíblia. Mas dizer que a Bíblia não condena alguns tipos de comportamento é prevalecer com a falsidade, a mentira e não amar a pessoa. Se eu vejo a pessoa no erro e não corrijo, eu não amo a pessoa. Então, nesse sentido, a gente precisa categorizar o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O versículo 19 aí nos diz isso. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Nesse sentido, o amor de Deus é a referência do nosso amor. Nós amamos com base nesse amor, por causa desse amor que nos amou primeiro. O Espírito que faz a alma ansiar por Deus, e Cristo deve, de fato, ser o Espírito de Deus. Quando ele nos leva a desejar a presença e a comunhão do Divino Salvador, ter familiaridade com ele, conformidade com ele, uma vida que o agrade e honre, devemos estar sobre a influência do Espírito. Além disso, o Espírito que acalma as contendas, evita divisões entre os homens. Lembra da carta escrita a Corinto, repleta de divisões. Promove atos de misericórdia, leva a desejar sinceramente a salvação das almas e desperta o amor por todos os filhos de Deus e seguidores de Cristo, que promove prazer em ter comunhão com os irmãos. Este é o Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo, ele vai fazer com que nós tenhamos prazer em nos reunir, prazer em nos encontrar uns com os outros, prazer em congregar. Isso é o Espírito Santo de Deus. Valorizamos o povo de Deus porque amamos a Deus. E aí uma coisa é consequência imediata da outra. E o Espírito Santo vai fazer com que, quando os meus lábios forem se abrir para o mal, como eu sou regido e governado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai me calar. E eu preciso orar por isso. Preciso orar para que eu não seja fomentador de contendas, divisões, para que eu possa unir, para que eu possa fazer congregar. Este é o propósito. E não, meus irmãos, trazer e promover cada vez mais facções dentro da casa de Cristo. É o amor acompanhado de um senso de nossa total indignidade, versículos 9 a 11 e o 19. O caráter mais seguro do amor verdadeiro, divino, sobrenatural, distinguindo das falsificações que surgem de um amor próprio natural, é que a virtude cristã da humildade brilha nele. É um amor que, acima de todos os outros, renuncia, humilha o que chamamos de ego. O amor cristão é um amor humilde. Então, o amor cristão, ele não é autocentralizado. Eu não estou preocupado apenas em me dar bem. Eu não estou preocupado apenas em colher para a minha vida. Por exemplo, eu não venho para a igreja apenas para receber, apenas para obter. Eu venho para a igreja para abençoar, para adorar ao meu Deus, primeiramente, e ser útil no meio do povo dele. E fazer a obra que o agrada, porque eu amo a Deus e amo o povo. E nesse sentido, eu quero o bem do povo de Deus. Eu já me perguntei, quero encerrar com isso e vou abrir para perguntas e colocações. Eu já me perguntei, olhando para determinadas realidades de igrejas, em que os irmãos não têm prazer em se reunir, e isto é explícito. Onde está o espírito que os congrega? O espírito que os vincula um ao outro? Onde está? Porque, meus irmãos, nós temos este prazer dado por Deus. É um amor que nós não sabemos explicar. Eu lembro que quando eu me converti, eu passei a ir para a igreja várias vezes, como nós fazemos durante a semana, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. E aí aqueles que vêm para ensaios, às vezes tem ensaios na tarde, aí vem de manhã, vem de tarde, vem de noite. E eu lembro que a minha avó, né, que foi minha mãe de criação, eu lembro de uma frase dela que ela dizia assim: e o que foi que aconteceu? Que nem para a igreja tu ia, agora tu vai para todo o tempo tu está dentro dessa igreja. E eu fiquei com aquilo reverberando na minha cabeça por um bom tempo, né? Porque eu mesmo não tinha tantas respostas para aquilo, eu mesmo não entendia o que estava acontecendo. E aí, com a maturidade, você vai entendendo, Deus derramou amor no meu coração por ele e por seu povo, a ponto da gente querer. Então, meus irmãos, a gente simplesmente vem, trabalha, faz, se dedica para que todos os irmãos sejam abençoados, cresçam e que a gente possa ver esse bem-estar e essa comunhão com Deus. Então é muito bonito ver uma igreja operante, ativa, onde os irmãos amam estar uns com os outros. E, meus irmãos, é deprimente ver uma igreja que não tem prazer em comunhão, não ama uns aos outros, uma igreja repleta de divisões. Eu já fui chamado em alguns momentos para resolver problemas em igrejas. A igreja local se reuniu em sessão e autorizou o convite para que um pastor fosse lá, para que pudesse intermediar alguns problemas na igreja. Eu já tive participando disso e ouvindo o que estava acontecendo, vendo o que estava acontecendo, só dava vontade de chorar.
Dá vontade de parar e dizer, meus irmãos, o que vocês estão fazendo? Por que vocês não se reúnem para adorar? O que é isso que está acontecendo aqui dentro dessa igreja? Onde todo mundo se odeia. Onde, se a gente abre um espaço para um irmão cumprimentar o outro, irmãos não cumprimentam, arrodeia a cadeira por lá para não cumprimentar o irmão do seu lado. Isso que é isso? Irmãos que às vezes estão na mesma igreja e há 1, 2, 3 anos não se falam. Hã? Eu já peguei isso, já tive que lidar com isso. Que é isso, meus irmãos? Isso não é o amor do Espírito. Quando o Espírito age em nós, vai ficar claro esse amor. Vai ficar claro que amamos a Deus e amamos ao próximo. Esses são os 5 elementos, certo? Na próxima semana eu vou começar a falar um pouquinho sobre esse ponto aqui. Como adquirir ou crescer em discernimento, as fontes da sabedoria. Eu quero indicar esse livro, o título do livro é A Pirâmide da Sabedoria. É um livro bem interessante e que vale a pena você conhecer. Ele vai trabalhar as diversas categorias de onde nós obtemos sabedoria. Eu vou começar a trabalhar, não vou trabalhar o livro inteiro, mas vou começar a trabalhar alguns pontos que eu acho importante. Ok. Algum irmão tem alguma participação, alguma pergunta, algo que queira acrescentar ao que foi dito? Pode ficar à vontade. Pode levantar sua mão. Irmão Márcio. Isso, isso. Uhum. Isso. Uhum. Sim, quando a gente fala desse distintivo da liberdade da alma das pessoas, que é um distintivo batista regular, certo? Nós cremos nisso. Nós defendemos que todas as pessoas são livres para crerem e se congregarem onde bem quiser. Então, nós não somos o dono da fé de ninguém. E nós não vamos fazer com que o evangelho avance no mundo pela força, nem pela força da violência, como acontece com alguns grupos, nem pela força da lei, usando de políticos para que eles venham a tolher certas liberdades de algumas religiões ou grupos. Então, vamos votar para que determinado grupo na cidade não tenha mais autorização ou liberdade para adorar. Nós não aprovamos isso. Nós entendemos que todos têm a sua própria liberdade, são autônomos e vão responder diante de Deus em relação a isso. O que não elimina nós entrarmos em um diálogo e mostrarmos, com base naquilo que cremos, que essas pessoas estão equivocadas, estão erradas nas suas práticas ou em suas crenças. Estas conversas precisam respeitar a liberdade da pessoa e tentarmos, de uma maneira amorosa e capacitada pelo Espírito Santo, a fazer com que os seus olhos se abram para enxergar e entender a Cristo. Então, nós precisamos equilibrar esses dois aspectos, né? Respeitar a liberdade das pessoas, o que não nos isenta de dizer que elas estão erradas. Então, às vezes a gente diz assim, já que é para respeitar, eu não posso dizer que ela está errada. Não, você precisa dizer que ela está equivocada, que ela está errada. Agora, isto, meus irmãos, é respeitando se a pessoa quer continuar a conversa, não quer continuar a conversa e assim por diante, né? Sem se chatear, entendendo que ela presta contas, no final das contas, não a você, não a mim, a Deus, né? Então, esta aí é um distintivo nosso, batista regular, bem lembrado.
Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Ok, quando a gente fala sobre a suficiência das Escrituras, a Bíblia sendo a nossa única regra de fé e prática, isso vai eliminar algumas coisas. Quem está fazendo o curso para membros já deve ter se deparado com isso. A nossa igreja não acredita em novas revelações. Por quê? Porque nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E atrelado isso à doutrina da suficiência das Escrituras, que é uma outra doutrina, nós entendemos a Bíblia já é suficiente para o propósito de Deus em nossa vida. Então, isso faz com que a gente não tenha necessidade de demais revelações. Quanto à questão da igreja e do cânon, então, nós temos, meus irmãos, ali, Deus levantando os apóstolos. Os apóstolos e aqueles que estavam debaixo de autoridade apostólica no primeiro século, foi dada a eles o guiar do Espírito Santo para que eles escrevessem textos inspirados. Então, esses textos inspirados, eles estão, na realidade, fazendo com que a igreja surja. Os apóstolos, eles são a base da igreja, o fundamento da igreja. Quando a gente fala de apóstolos, nós estamos falando, no primeiro século, daqueles 12 homens, e nos nossos dias nós falamos da doutrina apostólica, da fé apostólica. Então, a igreja surge a partir da fé apostólica. Ela surge a partir do que os apóstolos estavam dando para a igreja. Então, dizer que as Escrituras é resultado da igreja é não entender o processo que o próprio Deus nos deu para que a igreja surgisse. Então, é um equívoco. Uma coisa é a ideia do reconhecimento canônico. Então, isso aí é uma outra discussão que vem mais à frente. Mas dizer que a igreja veio primeiro do que as Escrituras é um erro. Por quê? Porque eu estou querendo dizer que a igreja veio primeiro do que o cânon. Se é isso, tudo bem. Se o cânon oficial, né? Se é isso, tudo bem. Mas dizer que a Bíblia, que a igreja veio antes das Escrituras é um grande erro. Porque a igreja só surge por causa das Escrituras. Ela é balizada nas Escrituras. O seu próprio comportamento é balizado nas Escrituras. O Pentecostes é uma promessa que é dada para a própria igreja surgir. Então, a gente precisa desatrelar o que é as Escrituras e o que é o processo oficial canônico que vem depois. E aí tem um bocado de pano para manga para discussão. Ok. Mais alguma colocação? Pergunta? Não? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento tão oportuno, por essa manhã tão agradável. E vamos estar orando ao nosso Deus por nosso culto logo mais à noite. Que Deus possa ser glorificado e nós possamos ser edificados. Oremos. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos dado uma igreja pautada nas Escrituras, que ama a Tua palavra, que se deleita nas Tuas verdades. Nós reconhecemos que somos falhos, pequenos e pecadores. Não estamos aqui, Senhor, para vender uma imagem para Ti que não somos, que não temos. O Senhor nos conhece o nosso interior antes da palavra nos chegar à língua, o Senhor já a conhece toda.
Nós queremos, ó Deus, apenas ter uma vida séria para o Senhor e no Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a termos o discernimento para identificarmos os falsos espíritos agindo no meio da igreja. Nos dá discernimento, ó Deus, para que nós possamos estar em alerta em um contexto que vivemos tão confuso de evangelho. Obrigado pelas verdadeiras igrejas. As verdadeiras igrejas estão muito além da nossa igreja e da nossa denominação. Não somos a única denominação correta, nem a única igreja correta. Te louvamos porque por todo o mundo o Senhor tem igrejas bíblicas saudáveis. Que o Senhor seja honrado e glorificado nisso. Pedimos que o teu povo cresça, amadureça e que os líderes da igreja possam ser sempre usados pelo teu Espírito. Que a igreja possa perceber o agir do teu Espírito naquilo que escuta, naquilo que participa, em cada programação e te glorificar por esse privilégio. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.